E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Esse podcast em que um cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não o contrário. Não podemos ler, por exemplo, a Bíblia com ciência de homens. Outro dia eu recebi um convite para um evento em que se dizia que a Bíblia seria lida com Charles Darwin, com a teoria da evolução, e que essa leitura seria possível. Absolutamente não. Impossível isso. A Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, e não a ciência que teria autoridade para, à luz dessa ciência, ler a Bíblia. Ainda mais ciência de homens, equivocada, como sabemos hoje, que é a evolução darwiniana. Nós devemos ler Charles Darwin com a Bíblia e descobrir que ele estava errado, está errado e sempre estará errado. Qualquer teoria que tire de Deus a prerrogativa de ter criado a vida. Pronta, como lemos em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Como Jesus em Mateus disse, desde o princípio os fiz homem e mulher. Então nós temos na palavra de Deus um guia, inclusive para interpretar a ciência, filtrar a ciência de teorias ruins. O Big Bang, por exemplo, disseram que uma grande expansão há 13,8 bilhões de anos teria pego toda a massa, energia, espaço e tempo aprisionada e liberado para um grande passeio cósmico, e que teríamos na radiação cósmica de fundo evidências desse grande processo, e que ao longo de bilhões de anos o universo foi se estruturando por processos naturais, galáxias foram se formando, nuvens gasosas colapsando em si mesmas, formando as estrelas e tudo mais. Olha, Deus talvez tenha guiado esse processo. Não, Salmos 33:9 diz, porque ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Salmos 33:6 diz que ele fez o universo pelo sopro de sua boca. O sopro de sua boca, entendemos aqui, que é uma figura de linguagem que diz pela sua palavra. Ele disse, o universo foi feito, façamos o universo, e o universo se fez. No quarto dia da criação, por exemplo, Deus diz, e criei nele as estrelas. Eu peguei a matéria do universo e estruturei em estrelas, em galáxias, em planetas. Deus, no quarto dia, estruturando o seu universo pelo poder da sua palavra. E nesse podcast, o podcast 143, apresentaremos mais uma grande verdade da palavra de Deus que é confirmada hoje pela ciência. Estou usando aqui um dos capítulos do professor Tiago Mello, no seu livro magnífico, Biblioquímica. E o título desse podcast, o 143, é este: A Gordura Certa, Dieta Rica em Gordura Vegetal. Você sabia que lá em Levíticos 7, de 22 a 24, a Bíblia faz uma recomendação sobre o consumo de gordura? E em Levíticos está escrito assim, resumidamente: não comam gordura de gado, de carneiros e de cabritos. Em Números 5:15, vemos mais uma grande verdade da palavra de Deus. Bolos feitos com azeite e pães untados com azeite. Em 2 Reis 20:13, está ali descrito também que havia grande fartura de vários alimentos e entre eles nós temos o azeite. Provérbios 21:20, ferimentos são tratados com óleo de oliva, azeite, óleo de oliva. E olha só, vamos investigar então essas indicações da palavra de Deus. Olha, não coma gordura de animais, mas em termos de gordura vegetal,
o azeite de oliva. Olha só, vamos investigar então o papel do azeite de oliva. E o que nós descobrimos? A gordura animal tem muitas gorduras saturadas, com poucas insaturações. Em química, são ligações duplas, carbono-carbono. E o que acontece com essas gorduras saturadas de origem animal? Hoje nós sabemos que elas produzem várias doenças, patologias, doenças cardiovasculares, causam câncer. E, portanto, não é aconselhado você consumir muita gordura animal. Há um pouco, tudo que Deus criou, ele viu que era muito bom. Mas, dentro desse muito bom, Deus, na sua palavra, dá instruções magníficas, inclusive sobre a nossa alimentação. E você lendo a palavra de Deus, você já tem um guia para como você deve se alimentar de uma forma saudável. Gordura, você deve restringir a gordura animal, segundo a palavra de Deus. Levítico 7, de 22 a 24, é muito claro. Não comam gordura de gado, de carneiros e de cabritos. Aqui está proibindo, inclusive, o consumo. Hoje nós sabemos que, de fato, as gorduras saturadas de animais não são saudáveis. Causam doenças cardiovasculares, podem provocar, inclusive, câncer e outras patologias. Obviamente, o consumo controlado, calibrado, mínimo, não traria grandes problemas. Deus também, na sua grande sabedoria, soube criar toda a sua criação para que ela não fosse hostil à vida. Mas há um controle que deve ser feito e restringir ao mínimo o consumo de gordura animal. Mas gordura vegetal, olha só, como o óleo de oliva, hoje nós sabemos que o óleo de oliva contém vários ácidos graxos poliinsaturados, as gorduras vegetais normalmente. Então, nós temos aí óleo de várias plantas, soja, amendoim, óleo de canola, vários óleos vegetais que contêm na sua composição ácidos graxos poliinsaturados, mas principalmente o óleo de oliva, que a Bíblia repete várias e várias vezes a sua utilização para confecção de bolos, pães, inclusive como um remédio para tratar ferimentos, Provérbios 21, 20. E, ao investigar a composição desses poliinsaturados das gorduras vegetais, descobrimos que esses seus componentes poliinsaturados são antioxidantes, cicatrizantes, anti-inflamatórios, combatem doenças cardiovasculares, inclusive o câncer, obviamente com o consumo controlado. A Bíblia também é contra a gula, o excesso. Várias passagens bíblicas também destacando o que Paracelso, na farmácia moderna, já anunciou. A diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Mais uma grande verdade da palavra de Deus. A gordura certa, dieta rica em gordura vegetal, principalmente o óleo de oliva, e vegetais, plantas, das quais você poderia extrair um óleo rico em ácidos graxos poliinsaturados, como o óleo de oliva. Mas um golaço da palavra de Deus. A Bíblia é uma referência científica, uma referência de vida, de procedimentos, como ensinar os filhos, como proceder no casamento, como proceder nos negócios e como proceder na sua alimentação. Veja só, uma grande descoberta recente, quando fomos com a química,
com os espectrômetros de massas, com os equipamentos de ressonância magnética nuclear, e investigar a composição dessas gorduras, animais e vegetais, descobrimos nas gorduras animais saturação. Então, consuma muito pouco. E nas gorduras vegetais, como no óleo de oliva, compostos poliinsaturados, com grandes propriedades que nos ajudam na nossa saúde. Mais uma grande verdade da palavra de Deus, confirmada pela ciência. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Covalpress, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.